nome é Nicole, eu sou uma estudante do Colégio Embraer de Botucatu. E hoje eu estou aqui com o Miguel Ângelo, mais conhecido como Neto Nitolo, no nosso Momento Profissão, para saber um pouco mais de sua formação e de sua carreira. Tudo bem, Neto? Tudo bom, Nicole? Antes de mais nada, obrigado pelo convite e por estar participando desse programa aqui. Muito bacana, fico muito contente. Nós que agradecemos. Obrigado. Então, vamos começar. Como foi a escolha do seu curso? A escolha do meu curso, eu posso dizer que teve 99% de influência da profissão do meu pai. Que meu pai ele é jornalista e trabalhava desde sempre, né? Trabalhava na área em São Paulo, trabalhou na Veja, no Grupo Abril, trabalhou no Grupo Visão. E eu acompanhava muitas vezes ele nas redações, quando era pequeno. Então, acho que desde pequeno eu acabei tendo contato com esse universo, com o mundo da comunicação. E a gente sabe que comunicação é apaixonante. É uma área que a gente, depois que a gente conhece, depois que a gente se joga, não tem como você negar todo o romantismo que existe, mas, enfim, é demais. Então, eu acabei, desde pequeno, me interessando e comecei a perceber que uma série de coisas foram acontecendo na minha vida, que foram me levando, me conduzindo para a área da comunicação, primeiramente, né? Eu, com 9 anos de idade, por exemplo, estava até comentando com você aqui, né, fora do ar, que, do nada, deu na minha cabeça, tinha uma editora na rua que eu morava com a minha família, e eu bati nessa editora com 9 anos e ela tinha 2 revistas, era uma editora católica. Uma revista era voltada para as crianças e uma outra revista chamada Sem Fronteiras para o público adulto. E eu pedi para eles se eles não podiam ceder um espaço nessa revista que era voltada para a criança, para que eu pudesse escrever uma história. Eles olharam meio assustados, falando, tudo bem, vai. Uma criança, né? Uma né? criança, né? Eu fui escrever, eu mais um amigo meu. E quando a gente levou, eu acho que eles ficaram até surpreendidos, porque acredito que eles foram muito educados, né? Falaram, pode escrever, mas vamos ver o que vem daí. E realmente eles curtiram bastante, sem ninguém saber, minha família não sabia, ninguém sabia. Então foi uma grande surpresa, não só para a gente, né, como criança, ter um primeiro texto publicado aos 9 anos de idade, como também uma surpresa que eu pude fazer para meu pai, para minha mãe, enfim. Já foi o começo eu acho que aí de tudo. foi o começo de tudo. E depois, conforme o tempo foi passando, eu fui me aprofundando mais, conhecendo mais sobre as profissões. Fiz nos primeiros 2 anos de faculdade junto com a turma de jornalismo, mas dali em diante fiz valer aquilo que eu sempre gostava e sempre fazia, que era publicidade e propaganda. Certo, entendi. Já foi uma grande influência desde o seu pai, Dentro de casa. Então. Entendi. Não tenha dúvida. E qual a importância de um curso superior para você? Eu acho que o curso superior, ele é o que vai lapidar a gente para o mercado de trabalho. Talvez não preparar, porque o que realmente prepara é o dia a dia no mercado de trabalho. Mas o curso superior eu vejo como sendo o grande responsável por lapidar as pessoas, os profissionais, fazer com que você possa conhecer outras pessoas da mesma área que a sua, ter contato, aumentar seu network e, de repente, conhecer uma série de outras realidades. Então, isso eu acho que é o mais fundamental no curso superior. Então, você ir, de repente, para uma faculdade, passar os seus 4 anos na faculdade, seja a área de jornalismo, seja publicidade e propaganda, seja RP, enfim, você vai estar descobrindo, na verdade, um novo mundo, né? Uma série de coisas talvez se você nunca teve contato, você vai ter nos 4 anos de faculdade. Autores, né, escritores, teorias, enfim, e que você acaba lapidando melhor e adquirindo mais conhecimento para que quando você saia para o mercado de trabalho, você esteja melhor preparado. Muitas vezes, eu não posso mentir aqui para você, eu percebo, hoje eu digo que existe uma grande diferença entre a teoria, do que a gente aprende na faculdade, e a realidade que a gente vive no dia a dia de cada profissão. Que é na prática mesmo e não tem jeito de fugir. É na prática que você realmente vai aprender, mas você vai aprender a se virar. Agora, se você não vir com uma bagagem teórica para você pelo menos ter um ponto de partida para desenvolver o seu trabalho, você vai ficar rodando em círculo. Ou melhor, você corre risco de ficar rodando em círculo. Então, a faculdade ela é muito importante. Entendi. E qual foi uma experiência positiva que te marcou nos anos de faculdade? A experiência positiva que me marcou na faculdade foi ainda... Agora eu não vou lembrar se foi no primeiro ou no segundo ano de faculdade que eu fiz ainda em São Paulo. Depois eu me transferi para Bauru. O que aconteceu é o seguinte, a gente tinha um trabalho para ser feito, era um jornal impresso que a gente ia desenvolver, e um dos temas na verdade o tema que a gente acabou escolhendo na época era relacionado à questão dos cinemas de centro, que estavam praticamente acabando, né? Grande parte das salas de cinema elas estavam sendo migradas para os shopping centers. E tinha toda uma explicação por isso. Então, a gente teve que fazer um trabalho a campo, né, ir no centro da cidade, verificar o que estava acontecendo com os cinemas antigos que estavam fechando, o que eles haviam se tornado,
ter o contato com os donos de cinema, ouvir deles qual que era a realidade, o que realmente estava acontecendo, e desenvolver esse trabalho frente a frente com o universo ao qual você estava fazendo um projeto. Eu acho que essa experiência, para mim, talvez por ter sido a primeira experiência, né, dentro da faculdade, com o público externo, vamos dizer assim, que a gente saiu de sala de aula, até hoje foi uma das que marcaram mais. E uma segunda também que a gente realizou, no mesmo ano, eu não vou lembrar agora, eu acho que essa aí foi no segundo ano de faculdade, que a gente acabou visitando uma entidade assistencial que cuidava de crianças que muitas vezes os pais não tinham condições de colocar numa creche, eram crianças carentes. A gente acabou desenvolvendo um trabalho para essas crianças, que foi um vídeo institucional para a entidade, né, mostrando a realidade da entidade, mostrando o trabalho que era realizado e disponibilizando para eles depois esse material para que eles pudessem apresentar para as pessoas com a finalidade de conseguir não só mais recursos, né, mas também como doações, etc. E esse vídeo, eu lembro que quando ele foi apresentado tinha uma sala, um auditório na faculdade, né, que foi apresentado esse vídeo, para mim foi uma satisfação muito grande, uma alegria mesmo, de ver aquele auditório inteiro, né, batendo palma, porque a gente conseguiu passar toda a emoção e realmente necessidade daquela entidade no material que a gente desenvolveu. Foi a realização do seu projeto, né? Foi, cara. Foi demais. Imagino. Foi demais mesmo. E você pode falar um grande desafio que você vivenciou nesses anos, seja na época de faculdade, dentro do mercado de trabalho? O maior desafio? Eu sempre falo o seguinte, viu, Nicole? Eu acho que o maior desafio está por vir ainda. Com certeza. Então, assim, muitas coisas a gente vai enfrentando, principalmente, a gente está conversando também sobre isso daqui. O que acontece? A gente sabe que hoje, num grande centro, são pouquíssimas as grandes agências. Então, todo estudante de publicidade e propaganda, principalmente, o sonho dele é trabalhar numa grande agência. Só que quando você fala de uma grande agência, você vai ser o quê na grande agência? Porque mesmo dentro da publicidade e propaganda, a profissão em si, ela se divide em uma série de áreas. Então, você tem, por exemplo, profissional de mídia, você tem o redator publicitário, você tem o responsável por criação, você tem um contato publicitário, você tem um diretor de arte. Então, é uma série de funções dentro de uma agência que você pode escolher para trabalhar. E aí, isso a gente está falando de um grande centro, de uma agência grande, talvez de médio porte. Quando você chega no interior, por exemplo, a gente não tem hoje, acredito tanto aqui em Botucatu, talvez até em Bauru, Jaú, que são as maiores cidades da nossa região, dificilmente a gente vai encontrar uma agência que tenha muito bem separado todas essas funções. Então, talvez, quando você fala de desafio, hoje você tem que praticamente exercer mais do que uma função dentro, talvez, de uma agência, ou se você trabalha por conta, você tem que atender, você tem que ter uma noção clara onde você vai estar investindo o dinheiro do cliente, quando ele vai pensar em fazer propaganda, jornal, rádio, TV, e a parte de criação também você tem que acompanhar. Então, acho que esse é o maior desafio que o profissional aqui tem. E isso não é culpa do profissional, é porque o mercado de trabalho não possibilita você, por exemplo, cobrar um preço, às vezes que seja um preço de tabela num grande centro, trazer para a realidade do interior. Então, acho que esse é o grande desafio do profissional, ele conseguir administrar todas essas funções praticamente, às vezes, em uma ou duas pessoas. Certo, entendi. E nos conte um pouco sobre sua carreira, seu dia a dia, como é que é trabalhar dentro da área da criatividade, essas coisas. Bom, vamos lá. Hoje, na verdade, eu trabalho, né? Tenho alguns clientes que eu desenvolvo trabalho, principalmente em rede social, mas hoje eu estou focado, estou dirigindo uma emissora de rádio e também um jornal. Então, a minha rotina, na verdade, ela começa às 6 horas da manhã. Não, ela começa na noite anterior, por volta das 10h30, 11 horas da noite. Eu tenho que já separar toda a pauta do plantão de polícia, num programa que é apresentado por um outro colega de trabalho logo pela manhã, passar para ele 8 pautas para que ele possa estar divulgando essas informações. Tomo todo o cuidado do mundo também para não escolher temas em nenhum momento que sejam, como eu posso te falar? Muito polêmico? Não muito polêmicos, mas sensacionalistas, sabe? Certo. Não gosto de fazer, de repente, de fazer história ou, de repente, de ganhar ponto em cima de tragédia. Isso acho abominável isso daí. Então, eu separo as pautas e já passo para ele na noite anterior. Por volta das 7 da manhã, eu já vou para o rádio. Às 7h30, das 7h30 às 9h, a gente tem um programa que a gente apresenta, que é um informativo na cidade, né, da cidade, da região. E dali para frente eu vou, na verdade, fazendo um trabalho de administração, que é o quê? É estar orientando o pessoal, estar verificando os outros programas, a gente vai mexendo em toda a parte da grade de programação, às vezes sempre a gente vai tendo uma ideia para estar inovando. E eu posso dizer que eu saí um pouquinho da minha área,
que era a área de criação publicitária, que era o que eu fazia. Saí bastante. Fiquei, acho que durante 5 anos na Caio, trabalhando no setor de marketing da Caio, que ali, sim, durante um bom tempo, fui responsável por todas as peças publicitárias que eram criadas lá dentro. Era responsável também pelo tratamento de imagem, dos ônibus e tal. Foi muito gostoso, muito prazeroso esse tempo de trabalho lá. Curti bastante. Foi uma grande escola na minha vida. Tenho um carinho muito grande pela empresa, por todo o pessoal de lá. Mas hoje eu acho que, da minha função, eu acabei desviando um pouquinho. Então, eu pego, por exemplo, o entendimento que eu tenho nela, eu pego muitas vezes para fazer direção de arte do jornal, dos anúncios que chegam, como é que a gente vai estar trabalhando. Às vezes vai ser gravado um anúncio para o rádio, por exemplo, eu vejo alguma coisa que não está bacana, eu vou e oriento o pessoal como é que tem que ser feito. A gente fez um trabalho muito legal agora, Nicole, que eu acho que acaba sendo até uma referência na região, que muitas vezes o cliente, quando ele coloca um anúncio, principalmente no rádio, vamos dar um exemplo de uma padaria. Então, às vezes, você joga o anúncio durante toda a grade de programação. Se ele tem 10 inserções durante o dia, você joga o dia inteiro propaganda da pessoa. O que a gente fez? Baseado, talvez, um pouco na questão da publicidade. A gente fez um trabalho de escolha dos melhores horários para que aquela propaganda do cliente fosse veiculada. Então, por exemplo, no caso de uma padaria, a gente sabe que é pela manhã e no final da tarde. Então, dificilmente você vai ver, por exemplo, hoje na rádio, que é a Rádio Clube de São Manuel, que completou esse ano 80 anos, uma das 36 primeiras emissoras de rádios do Brasil, Olha. entre as 18 primeiras do estado de São Paulo, dificilmente você vai ver uma propaganda jogada durante a programação. Então, acho que esse cuidado em si também vem da área de publicidade. Cuidado também com quem está ouvindo, né? E mais especial ainda. Cuidado com quem está ouvindo, cuidado com o cliente, porque se o cara não tiver resultado, não adianta de nada. Não vai adiantar nada ele estar anunciando com você. E a coisa mais prazerosa que a gente tem é ouvir um cliente falar, olha, uma pessoa veio aqui me procurar porque ouviu a propaganda na rádio, ou porque ouviu vocês falarem no rádio sobre isso. Para a gente não tem preço. Eu acho que esse é o retorno do nosso trabalho, sabe? Ver que a gente está sendo eficiente. Isso é muito bacana. Com certeza. E no começo, você pensou que iria chegar aonde você chegou hoje? Olha, eu quero chegar muito mais ainda. Eu acho que eu estou, na verdade, acho que eu passei um pouquinho do meio da caminhada. Eu quero ir muito além de onde eu estou hoje. Eu acredito bastante, se eu chegar um dia, né, e achar que eu já conquistei tudo, pode parar. É o começo da minha decadência. Penso desse jeito, sabe? A gente sempre tem que almejar, parece até discurso feito, né? Mas não é. A gente sempre tem que almejar algo além. E eu quero crescer muito, mas muito ainda. Não há limite para sonhar, né? Não há limite. E nem para produzir também. Nem para produzir. E a gente, na nossa profissão, viu? A gente acaba ficando um pouco refém do tempo. Porque a gente se envolve tanto que não tem horário, não tem final de semana, não tem feriado. A gente está trabalhando o tempo inteiro. Porque muitas vezes você não imagina isso. Até uma dica pessoal, tanto acredito serve para o jornalista também, como para o profissional da área de publicidade, principalmente de criação, planejamento. Às vezes as ideias vêm na tua cabeça no momento que você menos imagina. Tem que fazer na hora, sim. Pega um papel e escreve aquilo que está vindo na tua cabeça. Às vezes as coisas começam a se encaixar, você está com um baita de um problema para resolver, para solucionar, e na hora que você está vivenciando aquilo, você não consegue achar a solução. E de repente é um sábado à tarde que você está tranquilo, está sossegado, ou um final de semana que você está, enfim, a ideia vem na tua cabeça. E naquela hora você tem o estalo. A solução para que você tanto precisava. Exatamente. Já veio. E qual o recado que você deixa para os futuros universitários? Bom, em primeiro lugar, eu acho que nunca deixem de acreditar. Jamais. E nunca deixem que tirem o sonho de vocês. Ninguém tem o direito de tirar o sonho de ninguém. A gente é livre para sonhar. A gente é livre para poder acreditar naquilo que a gente realmente almeja para a gente. E ninguém tem o direito de interferir nisso. Então, quando a gente fala assim, sonhe, não é para você sonhar com aquilo que é utópico. Não, mas você tem que sonhar, você tem que ter objetivos, você tem que ter. Senão, qual que vai ser a graça do seu dia a dia? Ainda mais numa profissão, na área da comunicação, que você precisa do quê? De estado de espírito para desenvolver seu trabalho. Você precisa de felicidade, você precisa de alegria, de motivação, de inspiração. Inspiração. Se a gente não sonhar, se a gente não acreditar, se a gente não tiver essa chama acesa dentro da gente não chega a lugar nenhum. Talvez a gente possa ser um bom profissional de qualquer outra área, menos a área de comunicação. Então, olha, nunca deixem de acreditar em vocês, nunca permitam que ninguém roubem o sonho de vocês e se preparem, se dediquem, sempre se mantenham atualizados e sempre tenham a humildade suficiente para saber que a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem que estar disposto a aprender e ouvir com as pessoas, porque é mais observando
do que muitas vezes falando, que a gente consegue absorver costumes, ideias que vão ser extremamente importantes para a gente aplicar no nosso dia a dia de trabalho. Entendi. Então, a lição que a gente sai daqui hoje é sempre acreditar e correr Sempre. muito atrás também. Acredite, sonhe, corra atrás. Não tem problema, às vezes, você perder 1 ou 2 noites, às vezes, no final de semana, fala, esse final de semana eu vou tirar para estudar, pegar um livro, independente do que seja, que não seja nem da minha área. Sabe? A gente tem que conhecer, porque a comunicação, ela acompanha muito o dia a dia da sociedade, as coisas todas que estão acontecendo. Comunicação é isso, e ela se transforma através das transformações da sociedade, da comunidade, da humanidade. E a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, a gente, de certa forma, nós não temos que ter nenhum tipo de preconceito, em primeiro lugar. Nós temos que não ser entendedores de tudo, mas a gente tem que conhecer tudo. É claro que eu tenho o meu ponto de vista sobre as coisas, mas muitas vezes eu não posso, num trabalho, colocar o meu ponto de vista em cima daquilo. Se eu for lidar com o público, de repente desenvolver um trabalho que no dia a dia eu acabo não consumindo um determinado tipo de música, não é o que eu ouço na minha casa, mas eu não posso em nenhum momento ter o preconceito em cima daquilo. Eu tenho que conhecer, saber o que está rolando, o que está acontecendo, o que as pessoas estão gostando e por que estão gostando daquilo. Então, acho que conhecer quem está no nosso redor, né? Exatamente. Muito obrigada, Neto, pela presença. E beijo, gente, e até o nosso próximo Momento Profissão. Obrigado pela oportunidade.